Bom, pessoal, na aula passada eu estava falando sobre gamografia e os componentes que compõem a gamografia, principalmente os material radioativo, sua meia-vida, a sua energia, a sua meia-vida, a especificação para uso, em qual é a faixa de milímetros de espessura do aço que vai ser utilizado e o peso de cada componente desse. Caso você não tenha assistido e esteja em dúvida nesse material, está aqui na playlist sobre radiologia industrial. Você pode estar assistindo a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, toda disponível, aulas bem rápidas, direto ao ponto, de 10 a 15 minutos. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo e vai ser um ótimo aprendizado para você. Mas o tema de hoje não vai ser sobre gamografia, não, de jeito nenhum. A gente vai falar agora sobre outros componentes, né? A gente sai dos aparelhos portáteis de gamografia, de fontes seladas, e vamos falar agora sobre filmes radiográficos. Os filmes radiográficos são compostos de uma emulsão e uma base. A emulsão consiste em uma camada muito fina, uma espessura por volta de 0,025 milímetros de gelatina, que contém nessa gelatina, dispersos em seu interior, um grande número minúsculo mesmo, de cristais de brometo de prata. Junto com esse conteúdo, a gente tem também a emulsão, que é colocada sobre um suporte denominado de base, que é feito geralmente de um derivado de celulose, transparente e de cor levemente azulada. Então, os filmes radiográficos, você pode verificar nessa imagem que a gente tem uma dupla gelatina, uma dupla emulsão, um duplo substrato e apenas uma base, tá bom? Se falar com as características, é uma base e os filmes são de dupla emulsão, dupla gelatina, duplo substrato. Outra coisa bem interessante é em relação à especificação do tamanho desses filmes. A gente tem de meia polegada a 17 polegadas, ou seja, de meia a 17 polegadas de comprimento. A gente tem de 4,5 polegadas até 17 polegadas também de comprimento, ou de 14 polegadas a 14 por 17. Então vamos lá. A gente tem de meio a 17 polegadas, de 4,5 por 17, de 14 por 17. São os três tamanhos de filme mais frequentemente utilizados dentro da radiologia industrial, que é bem importante. E outra coisa que é bacana é como que ele é colocado. Ele é colocado parecido com um envelope, onde não permite o acesso de luz. Esses filmes colocam lá dentro e vão ser sensibilizados através ou de um equipamento de raio-x portátil, ou um raio-x, ou também através da gamografia que a gente já viu nas aulas anteriores. Todos esses no intuito de sensibilizar esse filme e a gente entender como funciona e a expensão, olhar ela e ver a qualidade da imagem que foi gerada dentro do ensaio não destrutivo. Outras dimensões e formatos podem ser encontrados em outros países da Europa e dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente trabalha de meia por 17, 4,5 por 17 ou 14 por 17. A imagem nos filmes radiográficos é formada por uma série de partículas muito pequenas de sais de prata. Essas partículas, ela não é possível você visualizar ela a olho nu, mas essas partículas se unem em massas relativamente grandes que podem ser vistas pelo olho humano ou com auxílio de pequeno aumento. Esse agrupamento das partículas de sais de prata da emulsão cria uma impressão chamada de granulação. Então, granulação é esse agrupamento de partículas de sais de prata na hora ali da impressão. Esse é um conceito para granulação numa imagem. A gente tem um outro conceito que é chamado de densidade óptica. A imagem formada no filme radiográfico possui áreas claras e escuras, evidenciando um certo grau de enegrecimento que denominamos densidade. De acordo com a densidade do material, esse grau de enegrecimento, esse tom entre o escuro, preto, blackout, e o branco, ele vai ter uma tonalidade que é por conta da densidade do material.
Matematicamente, expressamos a densidade como sendo o logaritmo da razão entre a intensidade de luz visível que incide no filme e a intensidade que é transmitida visualmente observada. Concluímos que, quanto maior a densidade, maior será o enegrecimento do filme, ou seja, fica maior tempo exposto a uma fonte radioativa ou um equipamento de raio-x para a gente ver como funciona. Tem um outro dado importante relacionado ao filme. A gente quer saber sobre a velocidade desse filme, se demora muito e quais são os componentes que possibilitam que esses filmes tenham uma sensibilidade mais rápida ou mais demorada. A velocidade é uma característica própria de cada filme. Ela depende principalmente do tamanho dos cristais de prata presentes na emulsão. Por que eu te falo isso? Porque assim, quanto maior o tamanho dos cristais, mais rápido é o filme. Ou seja, se eu tiver cristais, microcristais em tamanho maiores, grandes, eu vou ter então uma sensibilidade do filme maior. Mas isso nem sempre é sinal de uma imagem de boa qualidade. Nem sempre. É claro que uma imagem formada por grão de grandes dimensões, ela é mais grosseira, ou seja, menos nítida que uma imagem formada por grãos menores. Portanto, quanto mais rápido for o filme, menos nítida será a imagem formada por ele. Os filmes de grande velocidade podem ser utilizados em radiografia de peças com grandes espessuras, que nesses casos, se você utilizar filme com velocidade mais reduzida, com velocidade lenta, o tempo de exposição será absurdamente aumentado e isso se tornaria inviável a dinâmica ali do seu trabalho. Então, ali, dependendo da espessura do material, você tem um indicativo de qual filme você vai usar, qual a velocidade do filme, né? O filme componente, se é com grãos mais grossos ou com grãos mais finos, porque isso tem uma implicação direta com a velocidade do filme. Aqui a gente tem uma imagem de uma processadora normal, a gente vai ter o revelador, o fixador a água e a secagem, normal. E para entender como que funciona esse conjunto de engrenagem, a gente tem aqui um diagrama de operação da processadora. Então vamos listar 16 pontos importantes que tem ali na processadora. O primeiro, a entrada do filme a ser processado. Tem uma abertura onde você vai colocar o filme radiográfico. O segundo, você vai colocar ele e ele tem uma esteira que vai puxando, que é chamado de dispositivo de condução do filme. O terceiro é quando ele entra dentro da processadora, ele vai encontrar primeiro o tanque do revelador. Depois vem uma lavagem interrupta, que é chamado de lavagem intermediária. E depois vem um tanque de fixação e o tanque de fixação 2. Na sua sexta etapa, a gente vai ter o tanque de lavagem. Olhando o componente, a gente tem a tampa removíveis, o rolete de distribuição, o secador infravermelho, a gente tem a saída dos filmes, bandeja de filmes, bomba de circulação de revelador, bomba de circulação de fixador, o botão de liga e desliga, o fio terra, válvulas para a drenagem dos tanques, protetores para superaquecimento. Assim funciona todo o sistema de engrenagem e diagramação de uma processadora de filme radiográfico. Falando também sobre imagem, como que eu quero ver essa imagem, os dispositivos que me têm para me ver essa imagem, eu não poderia deixar de comentar para você sobre telas intensificadoras. Existe isso também na radiologia industrial? Claro que existe. São chamados de ecrãs fluorescentes ou também chamados de telas intensificadoras fluorescentes. São usadas para reduzir consideravelmente o tempo de exposição em radiografias, igualmente ao princípio que utilizamos na radiologia convencional. Qual é a indicação do uso de ecrãs? Reduzir drasticamente o tempo de exposição do material a ser radiografado, que está ali no ensaio não destrutivo. Dentro desse processo da tela intensificadora, a gente tem também as telas de radioscopia. A radioscopia, elas são telas fluorescentes somente utilizadas em sistemas de radioscopia ou como um sistema de identificação do filme radiográfico.
Nessa imagem, a gente tem aqui como que funciona ali a radioscopia, um sistema de radioscopia com câmera de TV transmitindo a imagem para o monitor, onde o inspetor analisa a imagem radioscópica da peça, controlando os parâmetros de exposição ao raio-x. Esses parâmetros ele vai dar para você o grau de enegrecimento, se você quer ver essa imagem mais escura, mais clara, como que você está. Você tem ali todos o acesso ao controle do KV, do MA, do MAS, o tempo de exposição, e isso vai te dar uma larga vantagem. E na hora que você está fazendo, você está vendo a imagem também, e isso facilita bastante o seu uso. A gente tem aqui um sistema de radioscopia convencional, utilizado em um aparelho de raio-x, o sistema de suporte de peça e a tela que forma a imagem radioscópica. Olha o que acontece aqui. Nessa imagem aqui eu tenho um tubo de raio-x. Aqui eu vou ter a tela radioscópica, mas aqui no meio eu vou ter um suporte onde você vai colocar a peça para ser radiografada, né, para passar pelo ensaio não destrutivo. Então tem esse suporte aqui. Qual é a grande desvantagem? Isso aqui não foi desenvolvido para grandes estruturas, são peças, né, únicas, né? São pequenas peças que podem ser feita esse estudo, né, fazer esse ensaio não destrutivo. Não é para todos os tamanhos, mas está aí presente sim, tá? O sistema fluorescente intensificador funciona basicamente desse jeito, ampola de raio-x ou objeto. Aqui a tela intensificadora, o amplificador de sinal. Aqui vai ser convertido o sinal e repassado para o monitor de uma forma didática, dinâmica e rápida. Você olha no monitor perfeitamente o mais rápido possível e você consegue identificar os processos. Nessa imagem a gente tem aqui um sistema de radioscopia automatizado, aqui a peça, né, da radioscopia e aqui a imagem radiográfica dela, certo? Mas de pouca gente sabe que também na indústria a gente tem as tomografias voltadas. Por quê? Porque ela vai te apresentar a imagem em 3 formatos, não em 2, né, não em 2D, mas sim em 3D. Ela vai te dar a altura, a largura e a profundidade. Então você pode ali fazer a aquisição dessas imagens e manipular essa imagem da forma que fique melhor para você investigar e identificar possíveis falhas nessa estrutura. A sequência abaixo mostra uma carcaça da bomba de alumínio inspecionada por tomografia. A figura a seguir mostra a projeção no plano da imagem da peça à direita, o defeito interno. Então está aqui a imagem e a gente consegue destacar aqui o defeito dessa peça. Tá bom? A gente viu ali o defeito daquela peça, então vamos falar uma coisa. Olha para essa primeira imagem, que é essa parte de cima, para essa segunda imagem aqui de baixo. Qual delas tem uma melhor definição? Lógico que a imagem de baixo ela apresenta o parâmetro muito melhor. E é isso mesmo. Por que isso está acontecendo? É a mesma imagem, tá? É o mesmo estudo. Esta radiografia mostra a diferença entre uma imagem original, que é a foto superior, não processada digitalmente, e outra, que é a parte inferior, processada no sistema digital. A gente ganha um parâmetro muito melhor de aquisição de imagem, de avaliação de imagem, onde a densidade pode ser trabalhada com maior facilidade dentro do sistema digital. A gente consegue ver ali a qualidade da solda passando em todo o seu segmento exposto aí nesse filme radiográfico. Tanto ali a parte do filme radiográfico como na imagem processada digitalmente. Aqui uma outra imagem mostrando a CR e a DR, né? A gente tem aqui um sistema indireto e um sistema direto. A gente tem já uma melhoria significativa tanto no CR como no DR, só que o DR leva um pouquinho mais de vantagem. A qualidade, a nitidez dessa imagem, ela é muito melhor no DR. Por quê? Na primeira imagem a gente vê que tem uma fissura aqui, né? Tem uma fissura. Só que fica um pouco visível, mas não tão nítido assim. Na segunda imagem, a gente vê com mais clareza, com mais nitidez, o que está acontecendo e aonde que está esse problema, que se não fizer a troca dessa peça, ela possivelmente vai ocasionar um acidente, tá bom? Aqui uma outra de CR e DR, observe a qualidade da imagem na CR, muito boa, mas superior à CR a gente tem a DR, que ela mostra todas as dimensões ali de corrosões que possam estar surgindo em uma peça qual foi colocada, né?
Olha o melhoramento da imagem. A gente tem uma imagem aqui no CR, né, melhoramento digital da imagem, quando a gente consegue melhorar e dar esse parâmetro para ela muito melhor. Observa aqui embaixo que é a mesma imagem, às 13h45, às 13h45, no dia 18. Então, a mesma imagem, tá bom? Tem uma parte interessante que eu queria explicar para vocês sobre técnicas de parede simples, né, que é chamado de PSVS. Técnicas de parede simples ou parede dupla. Vamos passo a passo que a gente vai entender essa questão. Fique de olho aqui nessa dica. Aqui é um simulacro, a gente tem aqui um simulador de um tubo, dentro dele a gente tem uma fonte radioativa, onde ela está jogando radiação para todas as direções. Do lado dele está os filmes, né, que a gente já viu os tamanhos dos filmes, né? Então está todos posicionados aqui fora. O que a gente vai ter? Observe que a fonte aqui do material radioativo, ela vai ultrapassar apenas uma camada aqui, ó, do tubo de aço, apenas uma. Passou uma camada, eu vou chamar então de técnicas de parede simples. Observa também aqui, isso aqui é uma imagem panorâmica, né? Uma fonte panorâmica. Observa aqui essa outra fonte, ela já é direcional, ela não é panorâmica, ela também está dentro, e ela está sendo direcionada para um lado da parede, também classificada como técnica de parede simples. Na terceira imagem, a gente já tem a fonte do lado externo do objeto, então também vai ultrapassar a parede, o filme é posicionado por dentro, também técnica de parede simples. Que modelos como você pode ser utilizado? O material radioativo aqui dentro, do lado está posicionado e identificado os filmes radiográficos. Observe que ele tem um pedaço conformacional, ele contorna todo o tubo, você vai numerando, marcando, identificando para saber aonde que é cada um, o que corresponde a cada filme desse aqui, né? Então a gente vai ter, nesse caso aqui, técnica de exposição parede dupla de vista simples. O que acontece? Temos a fonte, ela vai passar para a primeira camada aqui da parede, ela vai passar pela segunda camada de parede e a gente vai ter o filme aqui posicionado. Então passou por duas paredes, a gente vai chamar de parede dupla. Dessa mesma questão, a gente passa para a primeira parede, passa pela segunda parede, tem aqui embaixo, para a técnica de parede dupla, certo? Essa imagem aqui mostra um equipamento especial para radiografia de tubulações para a técnica de parede simples, vista simples, né? O equipamento é introduzido dentro do tubo, por onde percorre toda a sua extensão, parando nos pontos aonde a radiografia será feita. O controle da movimentação do equipamento é feita pelo lado externo da tubulação com controle remoto, né? Fica bem tranquilo para fazer esse controle. Observa aqui a interpretação dos resultados nesses ensaios não destrutivos. Então a gente tem aqui, ó, um pedaço de porosidade, de corrosão que está acontecendo aqui nessa solda, nesse material. Então olha, observe que temos já alguns resultados. Outros apresentando, na radiografia de solda contendo inclusões de escória. Olha, observe que tem que prestar atenção nesses detalhes de imagem. Aqui uma outra solda, uma trinca longitudinal em uma solda feita, outra fissura, uma falha na solda, uma fissura que deu bem no meio da solda. E assim eu finalizo então essa parte com vocês olhando aqui esses parâmetros de avaliação técnica da imagem, tá bom? Um forte abraço para vocês. Olha, é importantíssimo que você se inscreva aqui no canal, coloque o seu nome e a turma a qual você está fazendo parte, que a gente vai utilizar isso como também frequência de participação de todos. Não deixe de comentar nem de se inscrever no canal para que você seja ali direcionado dentro do material. Sempre esteja falando com o seu professor, porque ele vai passar atividades para que você possa estar fazendo, tirando dúvida com o seu professor. Então, bons estudos e eu te encontro já na próxima disciplina. Um forte abraço.